do hóspede da alma, morador do nosso coração, Divino Espírito Santo, unja agora os nossos lábios, os nossos ouvidos e o nosso coração, para que possamos acolher com muita unção ao Senhor, que agora se comunica e fala no Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai se sentando, se acomodando. Cantemos juntos mais uma vez. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. 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 Meus irmãos, minhas irmãs, é exatamente isso. Nós que temos buscado caminhar na justiça, e caminhando na justiça, sermos justos, fiéis a Deus, precisamos verdadeiramente nos alegrar. Nós estamos desde ontem, na verdade essa semana litúrgica veio nos trazendo a palavra de Deus, e de uma maneira especial, nesses últimos dias, a profecia de Joel, que trata de realidades finais, que traz uma visão apocalíptica do retorno, do julgamento do Senhor, do dia do Senhor. E claro, hoje o profeta Joel no capítulo 4 está tratando disso, trazendo a realidade da punição para os ímpios e fazendo com que aqueles que caminham na justiça tranquilizem os seus corações, até mesmo com aquilo que nós acabamos de responder cantando no Salmo: ó justos, alegrai-vos no Senhor. Repita comigo: ó justos, alegrai-vos no Senhor. Diga mais forte ainda para quem está em casa escutar: ó justos, alegrai-vos no Senhor. Quando nós ouvimos essas leituras que vão tratar dessas realidades finais, que vão falar dessas realidades de julgamento, de juízo, de punição para os infiéis, às vezes o nosso coração se aterroriza, às vezes a gente fica extremamente preocupado, fica um tanto quanto abalado, mas a nossa fé precisa ser sustentada, e ser sustento, ela sendo alimentada pela nossa oração, diante de tudo aquilo que nós escutamos nesse dia, dessa insistência da busca pelo Senhor. Vinde a mim, como de manhã nós escutávamos o Senhor que nos chamava. Essa decisão de estar com o Senhor, de mergulhar no Senhor, de clamar ao Senhor, de experimentar a presença do Senhor, é isso que vai cada vez mais reacendendo a nossa fé, nos fazendo permanecer apaixonados, como o Tony dizia nessa tarde, com o coração incendiado de amor, e não temermos o dia
do juízo. Não temermos a hora da justiça de Deus, mas caminharmos nessa certeza. Versículo 17: sabereis então que eu, o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, Jerusalém será lugar sagrado, por onde não mais passarão estranhos. Tremerão céus e terra, mas o Senhor será refúgio para o seu povo. Será fortaleza dos filhos de Israel. Isso precisa gerar no nosso coração essa certeza e arrancar de nós, arrancar da nossa vida, da nossa mente, qualquer sentimento negativo, porque o que nos garantirá no dia do juízo, nesse dia do julgamento, se for a nossa geração a ver a segunda vinda de Jesus, nós não sabemos, mas se for a nossa geração, as coisas, as profecias estão se cumprindo, as realidades bíblicas do sermão escatológico de Jesus, elas estão se intensificando. Santo Tomás de Aquino vai dizer: sempre existiu terremoto, sempre existiu guerra, sempre existiram situações que lá em Mateus 24, ou no sermão no capítulo 13 de Marcos. Só que Tomás questiona, talvez os sinais sejam a intensidade dessas realidades, mas nós não temos como mensurar, exatamente porque Jesus não deixou escrito o dia, a hora. Ele deixou sinais, e sinais nos mostram, sinais nos provocam, sinais no céu, sinais na terra, o mal que se alastra, como nós podemos muitas vezes perceber. Versículo 12 de Mateus 24: o mal vai crescer tanto no mundo que a fé de muitos se arrefecerá. Vai dizer Jesus no sermão escatológico: a fé de muitos esfriará. Mas nós precisamos nutrir a nossa fé buscando o Senhor, e buscando o Senhor com intensidade, buscando o Senhor com responsabilidade, buscando o Senhor com amor, com o desejo de corresponder ao amado que primeiro nos amou, corresponder com esse amor de cruz, com esse sacrifício, corresponder com essa redenção, porque fomos justificados, fomos perdoados. E essa correspondência, e esse amor recíproco, e esse amor mútuo que vai nos aproximando, e que nos aproxima de Jesus, e vai fazendo com que nós nos pareçamos com Ele, vai fazendo com que nós exalemos o seu perfume, o seu odor, vai fazer com que nós, pelo fogo dessa paixão, desse amor, pelo fogo desse Espírito Santo que vai agindo em nós, vai fazendo com que as nossas atitudes estejam mais próximas das atitudes do Senhor, que a nossa vivência de valores esteja mais próximo daquilo que o Senhor nos ensinou, deixou para nós na sua palavra, e que a igreja, na sua reflexão e na fundamentação da sua doutrina, nos ensina. Essa aproximação, essa paixão ardente, essa busca incansável pelo Senhor, vai nos levando a experimentar em nós a graça de vivermos uma vida segundo a moral, os bons costumes, aquilo que a nossa fé nos chama. E Joel vai dizer: o Senhor será o refúgio para o seu povo. Você já viveu tribulações, já viveu perseguições, já viveu dificuldades, lutas, com certeza. Tem vivido, tem experimentado. Nós temos visto uma rejeição explícita em algumas esferas da sociedade em relação ao cristianismo. Nós temos visto uma perseguição real em certos países, principalmente onde
os radicais islâmicos se encontram, uma perseguição muito concreta, muito real, imposta aos cristãos, ao ponto de acontecerem martírios, crucificações, cristãos sendo queimados, igrejas destruídas. Nós temos percebido o fogo da provação que tem atingido muitos irmãos e muitas irmãs. Mas como também temos percebido aquilo que Jesus mesmo vai dizer no Evangelho: será que quando eu voltar eu ainda encontrarei fé sobre a terra? Temos visto o esfriamento da fé de muitos. Temos percebido, se olharmos para o continente que doou para o novo continente, para a América, a fé, nós vamos ver um continente europeu frio, gélido, igrejas que têm virado museu, somente visita e foto. Em certos países da Europa, jovens, adultos, anciãos têm buscado o direito de uma certidão de renúncia do batismo. Nós temos contemplado na nossa geração sinais. Porém, diante do fogo da prova, diante da prova da nossa fé, aquilo que o próprio catecismo da igreja vai dizer, que antes da vinda gloriosa de Jesus, a fé será provada, a fé de muitos será provada. Mas nós hoje temos uma resposta: o Senhor será o refúgio do seu povo. Diga comigo: o Senhor será sempre o meu refúgio. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer fase, na perseguição e no momento de tranquilidade, o Senhor será sempre o meu refúgio, na enfermidade, mas também na possibilidade do milagre. O Senhor será sempre o meu refúgio. Como nesse acampamento, o Senhor tem me chamado a acreditar na palavra de direção desse acampamento. Eu quero assumir a palavra de direção. Procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Chamai por Ele agora que Ele está perto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o meu refúgio, é a minha segurança, e é a Ti que eu vou recorrer. Segura na mão de quem está de seu lado, balança a mão dessa bênção aí e fala: meu irmão, hoje o Senhor está nos dizendo, dias difíceis virão, sofrimentos virão, perseguições, mas Ele sempre será para nós refúgio, e Ele se deixa encontrar. Balança a mão dele e diga: não seja uma anta, não seja um trouxa, procure o Senhor, porque Ele se deixa encontrar. Ele é seu refúgio, Ele é seu sustento, Ele é sua resposta, Ele é a sua segurança. Não deixe de procurar o Senhor, porque Ele se deixa encontrar. E se a nossa geração for a geração que vai passar pela grande tribulação, se nós formos levados aos tribunais, segura na mão dessa pessoa que está do seu lado. Nós ouvimos nesses dias que o Papa esteve nos Estados Unidos de uma escrivã que foi presa porque ela não quis assinar um matrimônio que não era matrimônio. Então os cristãos já estão sendo levados para o tribunal. Balança a mão desse irmão, aguenta firme, porque o Senhor é o refúgio do seu povo. E você, meu irmão, em nenhuma circunstância ficará desprotegido, porque o Senhor é o seu refúgio. Diga para ele: aleluia.
Ele é o nosso refúgio, meu amado. Ele é o nosso refúgio, minha amada. É nele que nós confiamos, é a Ele que nós podemos recorrer, é por Ele que nós podemos gritar, clamar, suplicar. Diga para esse irmão aleluia. Assim é melhor, né não? Ai, dá para respirar melhor. Porque Ele é o nosso refúgio. Nós não temos que temer a nada, nós não temos que temer a ninguém, nós não temos que temer aos poderosos desse mundo, nós não temos que temer o nosso inimigo, nós não temos que temer o diabo, porque o Senhor é o nosso refúgio. E outra coisa, talvez você fale assim: ai meu Deus, eu sou muito fraco, será que eu vou aguentar o fogo da prova? Será que eu vou permanecer na fé na hora da provação, da grande tribulação, na hora da dificuldade? Diante de todas essas provas às quais nós estamos submetidos, será que eu vou conseguir manter-me nos valores cristãos, defendendo a minha fé com a minha vida, dizendo em quem eu creio, dizendo que eu professo a minha fé na família, homem, mulher e filhos? Será que eu vou conseguir manter defendendo a vida desde a concepção até a sua morte natural? Será que eu vou conseguir me manter nessas horas difíceis? A palavra de hoje está dizendo que além dele ser o refúgio do seu povo, ele será a fortaleza dos filhos de Israel. Ele será a nossa fortaleza para nós permanecermos de pé, mesmo que nós tenhamos que passar pelo vale tenebroso da sombra da morte. Ele será a nossa fortaleza. Você não estará desamparado. A força é sobrenatural, e nós temos, a partir daquilo tudo que nós ouvimos hoje, nós temos os meios para nós permanecermos fortes, como Maria, que hoje nós estamos celebrando a memória de sábado, porque todo sábado a igreja nos chama a olhar para a Virgem Maria. Se nós recorrermos sempre ao Senhor, nós seremos fortes como a Virgem Maria. Nós teremos a força suficiente para caminharmos no Calvário, para passarmos pelo Calvário, para chegarmos na cruz, para passarmos por aquele vale que ela passou, da morte do seu filho, acolhendo ele nos seus braços. Depois o silêncio do sepulcro, depois do silêncio do sepulcro, a ressurreição. No terceiro dia, depois da ressurreição, no terceiro dia, ela estava lá no cenáculo com os apóstolos, insistentemente pedindo o Espírito Santo, porque Deus sempre foi o refúgio, a fortaleza e a segurança da Virgem Maria. Hoje nós somos chamados a olhar para essa mulher, porque até mesmo diante desse brado que a mulher do Evangelho, que não é Maria, mas era uma fiel, que estava no ensinamento de Jesus, e Jesus tinha tanta autoridade no ensino, Jesus tinha tanto poder no ensino da palavra, naquilo que ele estava ensinando, a doutrina que ele estava trazendo, que aquela mulher ficou tão entusiasmada. Você já viu no momento de pregação, no nosso meio carismático, isso é muito comum, né? Está pregando, daqui a pouco alguém levanta, aleluia, glória a Deus. A gente vê isso. Olhe, lá em Israel tinha um povo carismático, viu? Quando Esdras lê a lei, na restauração de Israel, o povo brada, aleluia, amém. E essa mulher foi tomada pela força do Espírito, pelo poder daquele ensinamento, e ela se levanta, e ela louva Jesus. Mas ela louva Jesus em quem? Na mãe dele. Bendito o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Essa é a espiritualidade mariana, é louvar Jesus na sua mãe. É reconhecer nela, reconhecer na vida dela, em cada passo da Virgem Maria, a graça, os méritos do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o dogma da Santa Mãe de Deus, que foi
definido lá no século III, no concílio de Éfeso. É Jesus que é louvado nela. Às vezes algumas pessoas que têm um entendimento muito curto, não sei se de propósito, porque não querem entender, por conveniência, ou por limitação mesmo, não conseguem entender isso, que tudo aquilo que é referente a Maria é para glorificar o Filho, não é para glorificar a ela. Como essa mulher glorifica, bendito o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Quando nós olhamos para o dogma de que ela permaneceu virgem depois do parto, definido lá no Latrão, no concílio do Latrão, no ano de 649. Mas por que ela permaneceu virgem? Porque a igreja declara a virgindade perpétua de Maria para glorificar o Filho. Quem é o Filho? Jesus. Quando a igreja define o dogma da Imaculada Conceição, em Pio IX, 1854, o que a igreja está dizendo? Que ela foi concebida sem o pecado original pelos méritos de Cristo, porque ela seria a mãe do, e não podia ter nenhuma impureza dentro daquele sacrário, não podia ter impureza de pecado dentro daquele corpo. Aquele corpo tinha que ser santo, tinha que ser puro para acolher aquele que é santo. Imagina, se a doutrina do purgatório é porque ninguém pode entrar com nenhum tipo de impureza no céu, você imagina se o céu ia entrar num ser humano impuro? É fácil de entender. Todos os méritos de Cristo em Maria, os dogmas definem isso. E quando Pio XII vai declarar o dogma da Assunção em 1950, ela foi assunta ao céu pelo mérito de Cristo, de corpo e alma. E esse modelo de mulher, esse modelo de espiritualidade, esse modelo de glorificação ao Senhor Jesus Cristo nela, não tenha medo de ser mariano, porque o mariano é aquele que glorifica Jesus Cristo na mãe dele, que não despreza a mãe dele, que ama a mãe dele, que louva a ele em sua mãe. Não despreze, porque sim, é feliz o ventre que trouxe o Senhor e os seios que o amamentaram. Foi o impacto do poder da palavra, e o próprio Espírito Santo colocou a palavra na boca daquela mulher, diante das palavras de Jesus, e provocou o coração dela. E aí Jesus vai aproveitar o ensejo para fazer um grande ensinamento. Mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Tá bom, você louvou a minha mãe para me louvar, eu estou louvando ela também. Às vezes a gente acha, nossa, ele está desprezando o louvor da mãe dele. São Beda, o venerável, vai dizer: Maria era mais bem-aventurada por sua obediência a Deus do que por motivo da sua dignidade como mãe do Senhor. Tão obediente, alguém que colocou a palavra de Deus em prática. Quem como Maria colocou a palavra de Deus em prática? O anjo aparece, ela sabe dos riscos, ela conhecia o que estava escrito lá no livro do Êxodo, no capítulo 22, sobre o apedrejamento das mulheres. Mas o que ela disse? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão desse irmão e diga: não tenha medo de amar a Virgem Maria, de honrar a Virgem Maria, porque é pelo mérito de Cristo que nós a estamos amando, honrando,
porque ela é aquele modelo de ser humano que nós precisamos olhar e querer viver como ela viveu. Balança a mão desse irmão, seja mariano. Não tenha medo de ser mariano, de consagrar a sua vida a ela, porque ela é feliz, porque ela acreditou e colocou em prática a palavra de Deus, e ela vai interceder para que você e eu sejamos cada dia mais fiéis à palavra e coloquemos a palavra em prática. Não tenha medo, porque onde está a mãe, está o filho. Pede à mãe que o filho atende. Esses dias eu fui na capela, rezei, estava pedindo por uma graça. E aí depois eu fui lá na imagem de Nossa Senhora, eu falei, acabei de pedir para ele, mas pede também, tá bom? Me ajuda. Pede à mãe que o filho atende. Eu falei para ela, me ajuda nessa situação, nesse impossível aqui. Pede para ele me ajudar. Eu já pedi, já fui lá nele direto, já falei com ele, já fiquei ali 1 hora na frente dele, colocando a situação. Mas eu fui lá e falei, dá uma ajudinha aí, mãe. Porque é difícil um filho dizer não para uma mãe. A gente tem que aproveitar. Meus irmãos, nós não podemos ser meros ouvintes da palavra. Nós precisamos ser praticantes da palavra. Isso prepara a terra do nosso coração para ser uma terra de milagres. Porque os santuários marianos são lugares onde acontecem milagres. Você vai em Aparecida, na sala de milagres, você fica impressionado. Você vai em Lourdes, você vai em Fátima, você fica impressionado. Por quê? Os santuários marianos são fontes de milagres, porque Maria foi tão obediente à palavra de Deus, que o coração dela é tão largo, e o coração dela sendo tão largo, é uma terra tão fecunda de milagres, que os fiéis quando vão nos santuários, e lá eles colocam as suas intenções, aquela terra de milagres, ela é tão fecunda, que eles colhem, experimentam aquilo que é a graça de Deus. Porque o que ela faz é somente dizer, fazei tudo o que ele vos disser. Ela vai lá nele e ela já sabe. Nós precisamos caminhar. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, teve uma devoção muito grande à Virgem Maria. Vocês lembram qual era o lema dele? Totus tuus, todo teu, ó Maria. Era um homem profundamente mariano, que exalava a santidade. E ele teve uma devoção especial. Aqui está o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Você conhece? São Luís Maria de Montfort. Conhece o tratado? Já ouviu falar da escravidão a Jesus por Maria? Já? Se não, eu creio que nos tempos atuais, o professor Felipe está lançando também pela Cleofas, isso aqui é uma outra edição. Eu creio que nos tempos atuais de tanto combate, nós não podemos deixar essa prática de piedade de lado. Se precisar, no site do Padre Paulo Ricardo tem todo o curso Consagra-te. Mas eu quero dizer para você o que São Luís vai dizer aqui no tratado sobre os apóstolos dos últimos tempos. Ele vai dizer, mas quem serão esses servos, esses escravos, esses filhos de Maria? Serão filhos de Levi bem purificados no fogo das grandes tribulações e bem apegados a Deus. Trarão o ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito, a mirra da mortificação no corpo, e serão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo para os pobres e os pequenos, enquanto para os ricos e os orgulhosos mundanos serão um odor de morte.
Serão nuvens tonitruantes que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo. E sem se apegarem a coisa alguma, nem se admirarem ou inquietarem, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Bradarão contra o pecado, clamarão contra o mundo, fulminarão o demônio e os seus sequazes. Atravessarão de lado a lado para a vida ou para a morte, com a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Todos aqueles a quem forem enviados pelo Altíssimo serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor dos Exércitos dará a palavra e a força para operar maravilhas. Está escutando? Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor dos Exércitos dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos do inimigo. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é mais ainda, sem cuidados no meio dos outros sacerdotes, eclesiásticos, clérigos. Terão, no entanto, as asas prateadas da pomba, para voarem com reta intenção da glória de Deus e da salvação das almas. Aonde o Espírito Santo os enviar, deixarão atrás de si, nos lugares onde tiverem pregado, o ouro da caridade, que é o pleno cumprimento da lei. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão as pegadas da sua pobreza, da sua humildade, do desprezo do mundo e da caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus na fidelidade à verdade, segundo o Santo Evangelho, e não segundo os critérios do mundo. Não viverão em cuidados, nem farão acepção de pessoas. Não hão de poupar, escutar, nem temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão nos lábios a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, e levarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na esquerda, e os sagrados nomes de Jesus e de Maria no coração. A modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Eu pergunto para você, você quer consagrar-se a essa que vai nos levar com toda certeza ao seu Filho Jesus Cristo? Você acredita na sua poderosa intercessão? Você acredita que ela será para nós, nos fins dos tempos, essa fortaleza na nossa caminhada? Eu digo para você hoje, nesse sábado, no acampamento, clamando por milagres, levar Maria para a sua casa, rezar à Santa Mãe de Deus na sua casa, é dizer para Jesus: aqui na minha casa é terra de milagres. Aqui na minha casa é terra de milagres. Não tenha medo de consagrar o seu matrimônio. Não tenha medo de colocar dentro do coração dela o seu filho, a sua filha, que talvez estejam afastados. Confia a ela o resgate desse filho, dessa filha. Não tenha medo de pedir a ela pela libertação do alcoolismo do seu marido, da situação que a sua esposa vive. Não tenha receio de pedir a ela que ela peça a Jesus por nós, porque ela é aquela em que a palavra de Deus se fez carne, e nela a palavra de Deus se encarnou tanto que ela foi fiel até o último dia. A palavra de Deus transformou, a palavra de Deus transforma, e a palavra de Deus opera através dessa que nós precisamos amar e levar para nossa casa. Maria é terra de milagres. Pode ter certeza disso. Pode demorar, mas a graça vai acontecer. Pode demorar, mas a graça vai acontecer. Uma vez eu orei por uma pessoa
durante 8 anos a fio, pedindo a libertação dessa pessoa que eu amava muito, que estava na Ubanda. E eu rezava o ofício de Nossa Senhora todos os dias por essa pessoa. Todos os dias ali. Passa o ano, eu procurava saber, a pessoa continuava na mesma vida, oprimida, com uma vida destruída, e eu fui orando, eu ainda era seminarista, ainda nem era padre, fui orando. Teve um dia que eu fui rezar o ofício, e eu senti, como se Nossa Senhora dissesse: pode ficar tranquilo, não precisa mais interceder por essa pessoa, porque eu vou, pela sua oração, chegou o momento, a hora de Deus, para a vida dela. Eu guardei o ofício, não rezei mais. Passou um mês, eu liguei, estava do mesmo jeito. Com 2 meses, porque eu dei o passo na fé. Eu não parei de rezar porque eu estava com preguiça de rezar o ofício. Com 2 meses que eu tinha ouvido essa promessa, acreditado nessa promessa, eu liguei e a pessoa tinha aceitado Jesus Cristo na vida dela, queimado todas as roupas que ela fazia, aqueles tipos de trabalho, destruído todas aquelas imagens, e ela tinha tornado-se uma fiel a Jesus Cristo e permanece. Não tenha medo de pedir, não tenha medo de clamar, não tenha medo, porque o poderoso fez grandes coisas nela, e o poderoso faz grandes coisas na vida daqueles que com ela se colocam diante de Jesus em súplica, em clamor, clamando pelos milagres. E nos fins dos tempos, nós teremos a presença, a companhia, o sustento dela. Porque eu quero lembrar a cada um de vocês e aqueles que me acompanham de casa, da promessa que em 2017 nós celebraremos com muita alegria. Em Fátima, Nossa Senhora disse em Fátima: no final o meu imaculado coração triunfará. No final de tudo, o meu imaculado coração triunfará. Entra nesse coração, ele é refúgio, ele é lugar seguro. Ela caminhará conosco, ela combaterá conosco. Deixa eu te dizer, o inferno treme de medo ao ouvir o nome de Maria. O inferno treme de medo quando você pega o seu texto e reza. Porque o pecado que Lúcifer cometeu foi do orgulho. E ela é a humilde serva do Senhor. E ele não suporta a humildade de Maria. E por isso ela esmaga a cabeça da serpente. Às vezes a gente não reza o texto. Às vezes a gente acha que é banal, às vezes a gente não dá valor à espiritualidade mariana, como católicos, mas eu quero dizer para você que é católico, volte para Maria, porque ela é território de milagres, e você vai contemplar os milagres na sua vida. Volte a Maria, que o diabo não vai passar nem perto da sua casa e nem perto de você, porque ele morre de medo daquela que fez a vontade de Deus, daquela que se rendeu à vontade de Deus, daquela que se abandonou à vontade de Deus, daquela que disse o seu sim ao projeto de Deus, porque ele disse não, ela disse sim. E ele a odeia. E os filhos de Maria também são odiados por ele, mas ele não toca nos filhos de Maria. Não pode tocar. Segura na mão de quem está do seu lado e diga para ele: meu irmão, é a hora de voltar para a nossa essência católica. É a hora de nós assumirmos quem nós somos. É a hora de nós não termos medo. É a hora de nós avançarmos dessa maneira que São Luís diz no tratado. Balança a mão dessa mão e diga: nós somos apóstolos
dos fins dos tempos, e teremos nos lábios a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Levaremos nos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na mão esquerda, os sagrados nomes de Jesus e de Maria no coração, a modéstia, a mortificação de Jesus Cristo em toda a nossa conduta, e nós viveremos na terra de milagres. Nós caminharemos no sobrenatural de Deus, porque Maria, a Virgem Santa, é território de milagres, porque aquilo que Jesus hoje disse no Evangelho se aplica a ela. Mais feliz ainda é aquele que ouve a palavra e a coloca em prática. Os filhos de Maria serão aqueles que caminharão em felicidade e celebrarão com júbilo, com festa, a vinda gloriosa do Senhor, porque sabem que estarão com Ele na glória. Estarão com Ele na glória. Estarão com ela na glória. Tem uma musiquinha que parece... Segura aí na mão desse irmão. Tem uma musiquinha que parece que a gente só canta em velório, né? Mas ela é uma música poderosa. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, no céu. O coral tá lindo. Pode cantar mais forte. Essa é a certeza do nosso coração. Com minha mãe estarei. Mais uma vez, no céu. No céu. Com minha mãe estarei. No céu. Canta para quem está de seu lado. Talvez Jesus está curando o coração dele, porque parecia música de velório, mas não é não. É música de fé. No céu, no céu, com minha mãe. No céu. Vamos passar pela grande tribulação. Vamos passar pelas perseguições. No céu. No céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, no céu, com minha mãe. Lá do início, com minha mãe estarei na santa glória. Esse mundo vai passar. Jesus voltará e com ela nós entraremos no céu, no céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, no céu, no céu, com minha mãe. Erga a mão desse irmão como aquela mulher do Evangelho. Louva a Jesus agora na mãe dele e na nossa mãe. Solta a sua voz agora e louve a Jesus em Maria. Bendito são os, Senhor Deus, os seios que te amamentaram e o ventre que te gerou. Eu quero te louvar, Senhor, em Maria. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo reflexo de uma mulher totalmente rendida à palavra do Pai, à vontade do Pai. Eu quero te louvar, Jesus, em Maria, pelo sim que ela deu, pela obediência que ela teve. Eu quero te louvar, Senhor Deus, porque ela é a antítese de Eva. Se Eva desobedeceu, ela foi obediente.
ela foi obediente até o fim, ela foi obediente com a espada de dor que transpassou o coração dela, ela foi obediente até a cruz, ela foi obediente em esperar o Espírito Santo. E eu quero, Senhor, ao louvar o Senhor na sua mãe, sabendo que ela se faz presente em meio aos louvores, que assim como no Pentecostes, nós agora sejamos batizados no Espírito Santo, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, nós agora sejamos batizados no Espírito Santo, e por esse Espírito Santo, o coração de cada um de nós, Senhor, seja preparado pela poderosa intercessão da Virgem Maria, para nós perseverarmos até o fim, sabendo que o Senhor é o refúgio, sabendo que o Senhor é a fortaleza. Nós te louvamos porque nós sabemos que ela, como rainha dos anjos, nos acompanha e nos acompanhará todos os dias da nossa vida aqui nessa terra até os fins dos tempos. Nós, Senhor, recorremos a ela porque nós sabemos que, como nas bodas de Caná, ela se aproxima do Senhor, preocupando-se conosco e intercedendo por nós. Nós agora te louvamos em Maria, Senhor. Bendito seja o ventre que te gerou, bendito seja, Senhor, os seios que te amamentaram. Bem-aventurado, feliz. E nós com ela seremos felizes, porque nós vamos acreditar, nós vamos permanecer fiéis, nós vamos caminhar com ela, nós vamos caminhar contigo. Ela vai nos levar até o Senhor, ela nos ensinará a viver a palavra, ela nos ensinará a viver nas tribulações, nas perseguições, e nós com ela chegaremos juntos, Senhor, até os fins dos tempos, e venceremos a batalha, e venceremos a batalha, e venceremos a batalha, porque Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Balança a mão desse irmão e diga: com Maria nós venceremos a batalha. Nós venceremos a batalha. Balança a mão desse irmão e diga: com Maria, Com Maria nós venceremos a batalha. nós venceremos a E batalha. com ela, E com ela, no dia final, no dia final, nós estaremos com o Senhor. nós estaremos com o Senhor. Nós estaremos com o Senhor. Nós estaremos com Balança a o mão Senhor. desse irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Na igreja católica Na igreja não católica, existem órfãos de mães. não existe órfão de Na mãe. igreja católica Na igreja católica, nós temos uma mãe, nós temos e uma ela mãe. é a Virgem Maria. Ela é a Virgem Maria. Pode aplaudir a Virgem Maria. Com ela nós estaremos até os fins dos tempos, sem medo. Cantemos. No céu, no céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, no céu, minha mãe. Com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Aplauda a obra de milagre, a terra de milagre, que é o coração da Santa Mãe de Deus. Amém. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!